Eu quero convidar, então, o cientista político Guilherme Casarões, que também é da FGV e é uma das autores. Assim, eu sou muito. Vou declarar aqui que sou muito fã mesmo do Guilherme, acompanho muito tudo que escreve, tudo que fala, porque eu acho uma figura que você está muito antenada para a conjuntura internacional, para a política externa. Então, vamos receber aqui. Prazer e obrigada, Casarões. Ana, Henrique, é um prazer estar aqui com vocês. E, Ana, eu sou seu fã também, viu? Então é recíproco. Muito bem. Casarões, posso fazer a primeira pergunta, né, Henrique? Aqui, Pode. depois a gente vai trocando a bola. Hoje tem reunião da OEA, é isso? Lá nos Estados Unidos, inclusive, em Washington, em que um dos temas, ou o tema, parece que é o Brasil e os ataques à democracia brasileira. Como que você vê essa reunião e as idas e vindas dessa reunião, né? O Boric, parece que do Chile, que foi um dos que puxou, ali em conjunto com Gustavo Petro, acho que eles estavam reunidos, Gustavo Petro e Boric, quando eles tiveram essa iniciativa. Como é que você está vendo isso? Ana, a gente tem uma conjunção de fatores muito positiva, na realidade, em termos de política hemisférica, né? Porque, de um lado, a gente tem os Estados Unidos muito comprometido com duas coisas. Primeiro, com a ideia de democracia liberal, que a gente pode aqui criticar e dizer que tem uma certa hipocrisia embutida aí na plataforma do Partido Democrata, mas a verdade é que o tema da democracia liberal ele se tornou muito crucial para a própria sobrevivência do Partido Democrata depois do fenômeno trumpista que se instaurou nos Estados Unidos ao longo dos últimos 5, 6 anos. Então, existe um compromisso do governo Biden, isso foi explícito desde a época da campanha em 2020, de que uma das suas tarefas seria erradicar pela raiz a extrema-direita norte-americana, a influência perversa que essa extrema-direita exerce sobre o país. E você tem, surpreendentemente, hoje nos Estados Unidos, um partido democrata, se não dá para chamá-lo de um partido de esquerda, porque, obviamente, é uma série de questões aí ideológicas incompatíveis com a plataforma de esquerda, pelo menos você tem congressistas declaradamente de esquerda num partido que tradicionalmente repudiou a própria ideia de socialismo. Então existe, vamos dizer, nos Estados Unidos hoje, uma esquerda dentro do Partido Democrata e um compromisso americano com a democracia no sentido de ser anti-extrema-direita, que favorece muito a posição do Brasil sobre o presidente Lula, né? A própria decisão do presidente Biden de ter um encontro com Lula, uma das primeiras coisas aí da diplomacia brasileira da nova administração, acho que isso é muito simbólico e muito sintomático do momento que a gente está vivendo, em que Estados Unidos e Brasil têm um inimigo comum, têm um objetivo comum nesse momento, que é lutar contra essas conexões transnacionais que compõem a extrema-direita americana e brasileira. Do outro lado, a gente tem uma esquerda democrática florescendo na América do Sul. Boric, ele pertence a uma nova realidade da esquerda latino-americana ou sul-americana. Gustavo Petro, a mesma coisa, é um pouco... Tem uma questão geracional diferente, mas são duas figuras muito comprometidas com uma ideia de esquerda democrática que ganha força hoje no momento em que todos os olhos acabam se voltando para a questão venezuelana, por exemplo, né, que é um exemplo de esquerda com traços autoritários, enfim, muita gente já chama a Venezuela de ditadura há algum tempo. Então, eu acho que, no fim das contas, essa reunião da OEA, puxada pelo Boric, mas capitaneada pelos Estados Unidos, ela vem em muito boa hora, não só para que se faça uma defesa aberta do governo Lula e das medidas que estão sendo tomadas aqui no Brasil com relação a esses atentados golpistas, terroristas de extrema-direita, mas também isso pode abrir espaço para uma reorganização política da região, tendo o Brasil como um dos seus centros de gravidade, porque, afinal de contas, um dos traços que a gente viu ao longo dos últimos 5, 6 anos, né, depois do impeachment da presidenta Dilma em 2016, foi justamente a decomposição, a desorganização dos mecanismos de integração regional. Então, pode ser que agora, sob o pretexto da democracia, da defesa da democracia, do combate à extrema-direita, a gente tenha um novo mote para que as instituições políticas da América do Sul sejam restabelecidas e reorganizadas. Perfeito, Guilherme. Indo, né, aí seguindo a trilha do que você estava dizendo agora, se nós puxarmos nos últimos anos alguns eventos, vou colocá-los aqui não necessariamente em ordem cronológica, mas assim, nós vimos, por exemplo, o golpe de Estado que derrubou o presidente Evo Morales na Bolívia há algum tempo. Nós vimos a onda de convulsão social que ocorreu no Chile, ainda no governo Piñera, e que acabou desencadeando, querendo ou não, o resultado disso foi aquele processo constituinte, um tanto quanto falhado ali, e a eleição do Boric.
Nós vimos nos últimos anos uma pregação golpista aberta contra o governo Maduro e alimentada também pelos Estados Unidos e pelaquela figura do Guaidó, que virou uma espécie de um representante. Enfim, tem uma série de coisas, o próprio processo contra a Dilma Rousseff aqui no Brasil. Há uma preocupação na OEA, sobretudo dos países, é uma pergunta, né? Há uma preocupação dos estados integrantes aí da OEA, né? Não dos Estados Unidos, dos países latino-americanos, em relação ao que vem ocorrendo agora no Brasil, porque o Brasil sendo a peça fundamental, o país mais rico e mais importante aqui da região, o Brasil sofrendo nas mãos de uma extrema-direita que levou o golpe às vias de fato, né? O golpe com terrorismo na mão, na porrada, não foi só com a intimidação. Há um receio nesses países de que, se isso ocorre no Brasil, com toda a sua estrutura de poder, isso poderia se replicar em escala regional? Essa preocupação é real dessas lideranças de esquerda de outros países? Henrique, é real, e ela ecoa uma frase infame do Richard Nixon, quando era presidente dos Estados Unidos, em 71, num encontro dele com o então presidente Médici, né, o ditador Emílio Médici. Ele falou a seguinte frase: para onde for o Brasil, irá o resto da América Latina. E essa constatação, ela vem se repetindo, né? Ela vem ganhando força ao longo das eras, porque o Brasil, se na década de 70 ele já era uma influência negativa ou positiva para a região, hoje essa realidade é ainda mais óbvia, né? O Brasil, ele tem, o óbvio que a gente já sabe, né? Metade do território, metade do PIB, metade da população, na verdade um pouquinho mais da metade, né, da economia regional, pensando em América do Sul. Então, há uma influência muito grande do Brasil, e essa influência política, quando ela é usada de maneira negativa, e aqui eu destaco duas questões em particular, isso pode ser muito devastador para a política regional. O primeiro grande exemplo é, como você falou, o golpe da Bolívia. O golpe da Bolívia não teria desenrolado da maneira como desenrolou, com a Jeanine Áñez assumindo o poder na Bolívia, se não fosse ou a conivência ou até a participação ativa de membros do governo brasileiro. Né? A gente teve relatos naquela época de que o Ernesto Araújo, de que membros do governo Bolsonaro estavam ali articulando com a direita golpista boliviana para que aquele processo terminasse da forma como terminou, pelo menos aquela primeira etapa do golpe boliviano. Então, essa já é uma ilustração importante do tipo de influência perversa que o Brasil pode ter. E tem uma outra também, que foi quando o Bolsonaro foi ao encontro do presidente Trump nos Estados Unidos, em março de 2020, e assentiu, ainda que não tivesse dito isso de maneira explícita, ele assentiu a perspectiva ou a possibilidade de invasão da Venezuela pelos Estados Unidos, dizendo que o Brasil iria junto com os americanos em qualquer escolha que eles fizessem naquele momento. O que é gravíssimo, porque coloca em risco a ordem hemisférica ou a ordem regional sul-americana construída há pelo menos 100 anos. Né? Não há, quer dizer, fora guerras muito pontuais entre Equador e Peru, por exemplo, não há um panorama de conflitos interestatais na América do Sul, e o Brasil sinalizou que isso poderia acontecer com participação brasileira lá em 2020. Você pode fazer qualquer crítica ao governo Maduro, eu tenho as minhas, mas uma coisa é você fazer críticas ao processo político da Venezuela e outra coisa é você considerar, como presidente de um Estado soberano, que faz fronteira, inclusive, com a Venezuela, a possibilidade de invasão do país para retirada de um chefe de Estado, né, eleito. Inclusive é vetado pela Constituição brasileira, né? A Constituição brasileira determina que nossas Forças Armadas apenas podem se defender e, em nenhuma hipótese, atacar. Exato, um dos princípios basilares da Constituição é a soberania nacional. Então, desde 2018, a bem dizer, desde a campanha presidencial de 2018, a gente já via membros do governo Bolsonaro, o infame príncipe, né, que é deputado federal, aquela turma do Eduardo Bolsonaro, o próprio general Mourão, dando a entender que era uma possibilidade real a invasão da Venezuela. Então, é importante que a gente entenda os efeitos estruturais que a extrema-direita acaba causando na região, sobretudo a partir do Brasil. Então, um caso como esse que a gente viu no domingo, né, um atentado contra a democracia brasileira em todos os níveis, né, para não falar da porqueira que foi, daquele piquenique horroroso, aquelas cenas terríveis que a gente viu, mas o que isso simboliza é uma espécie de autorização para que extremas direitas de outros países, que já vêm se articulando,
façam coisas parecidas com relação aos seus presidentes democraticamente eleitos, como foi o caso do presidente Lula, né? Então, mas deixa eu pegar um gancho justamente nisso que você estava falando, porque eu estava observando. Lá atrás, 2018, quando eles vencem, né, os bolsonaros aí, eu falo que são os bolsonaros porque eu acho que é um sistema, né? A gente fica vendo a atuação deles aqui no Senado, na Câmara, e estava na presidência, agora não estão na presidência. Mas aí eles foram recebendo o pessoal da extrema-direita chilena, foram os primeiros que eles receberam, veio John Bolton, né? Veio aquela famosa café da manhã ali na mesa do Bolsonaro, e aí eles já trocaram twitters amáveis com o Salvini, com o próprio Netanyahu, com o Mário Abdo Benítez, com todo o sistema que tinha aqui, né? O Pinheira, o Ivan Duque. Agora acontece esse 8 de janeiro. Todos esses que eram os grandes amigos, inclusive acho que só ontem o Netanyahu se pronunciou, estava acompanhando, estava esperando o pronunciamento dele, inclusive, mas todos esses que eram os amigos dos Bolsonaros, o Mário Abdo Benítez foi um dos que falou, os italianos também, não vi Salvini, mas eu vi que os italianos que hoje estão no poder ali colocaram. Você também não acha que, paradoxalmente, enquanto sim, serve de inspiração ou serve até de incentivo, mas também não deu uma isolada, não neles, nesse sentido, de... tipo assim, queimou muito o filme, eles tiveram que se pronunciar contra isso que eles fizeram. Ana, sem a menor dúvida, ninguém quer ficar do lado dos fracos, né? E a verdade é que depois que o presidente Bolsonaro perdeu a eleição, ele só vem se enfraquecendo. Eu peguei o finalzinho da conversa de vocês quando eu entrei e o Henrique estava comentando, né, o enforcamento, como é que você falou? Acho que o auto-enforcamento do Bolsonaro, alguma coisa assim. E é o auto-enforcamento do Bolsonaro, ele próprio se sabota, é incrível. A auto-sabotagem, né? Exato, e eu acho que tudo no fim, não sei se você se lembra, um dos debates do Bolsonaro com Lula, em que ele pede votos para a sua candidatura de deputado federal, né? Eu acho que o Bolsonaro ainda vive com aquela mentalidade de deputado do baixo clero. Ele nunca serviu para ser presidente, ele nunca teve nem estrutura, seja ela partidária, seja ela intelectual, para ser presidente do Brasil. Mas o fato, e voltando ao ponto, é o seguinte, depois da derrota do Trump nos Estados Unidos, ficou muito claro que essa onda de extrema-direita ela teria que se reinventar para sobreviver. Porque uma coisa é você pensar na extrema-direita da Hungria, que tem fortes características autoritárias, que foi construída ao longo de uma década, que já capturou e ocupou os espaços institucionais. Isso é uma coisa. Agora, nem mesmo a Itália, que teve agora como eleita a Giorgia Meloni, que tem uma inspiração direta do fascismo italiano, nem mesmo a Itália, hoje, se aventuraria nesse tipo de caminho golpista que o Bolsonaro optou por fazer, ou que o Trump optou por fazer. Há, claro, diferenças aí, porque nos Estados Unidos, gostemos ou não do sistema deles, há um certo zelo pelo que se chama de democracia americana, ou pelo que se entende por democracia americana, ainda que essas compreensões possam variar, inclusive entre republicanos e democratas, mas o fato é que mesmo aquele atentado do Capitólio era uma forma de preservar uma ideia institucional de democracia pregada pelo trumpismo, que eu nem vou dizer que está certa, ela não está certa, mas ela era uma ideia mais ou menos clara ali de que o problema estava no processo eleitoral e não na existência da democracia americana. No caso do Brasil, não, né? No caso do Brasil, você está falando do golpismo raiz, militarista, tosco, né? Artigo 142, os caras pegam a Constituição. Bom, eles pegaram o exemplar original da Constituição no Congresso Nacional e levaram embora. Quer dizer, esse tipo de loucura com a qual mesmo a extrema-direita, um pouquinho mais esclarecida e estruturada, por exemplo, da Europa, não quer compactuar. Então é natural, e o Paraguai, obviamente, aqui quando a gente pensa em América do Sul, aí é óbvio que, né, mesmo um presidente conservador como Mário Abdo, ou como o do Uruguai, que me fugiu o nome agora, o Lacalle Pou, esses presidentes eles não vão enfrentar o Brasil porque eles sabem que operam também sob uma lógica democrática e que qualquer risco à democracia brasileira pode transbordar muito rapidamente para os países vizinhos. Então, eu entendo que o Bolsonaro agora não só é motivo de chacota, como também se enfraqueceu politicamente, mesmo entre os seus apoiadores,
E, no fim das contas, é uma figura que não vai ter nenhum apoio internacional. E é bem provável que, caso, né, hoje eu vi um ofício do Renan Calheiros pedindo, né, ao Supremo Tribunal Federal a extradição, pedido de extradição do Bolsonaro, eu acho que mais dia menos dia é isso que vai acontecer. Eu nem sei se seria uma melhor alternativa nesse momento, por várias razões. Eu acho que tem era justamente potencial isso que eu ia te perguntar insuflar, agora, né? na sequência. Aliás, você falou um negócio de que ninguém queria ficar perto do Bolsonaro, bem dentro da extrema-direita europeia. Eu me lembro de uma frase fantástica, trágica, mas é fantástica, né? Na tragédia também há comédia. Quando ele passou para o segundo turno contra o Haddad, em primeiro, e era líder, perguntaram a Marine Le Pen: você viu que o Bolsonaro, a extrema-direita, vai chegar lá no poder no Brasil e tal, e ela admoestou o jornalista, ela falou: veja só, não me ligue a esse homem porque ele fala coisas estranhas. Então, quer dizer, quando você é rechaçado pela Marine Le Pen, é porque tem alguma coisa de errado na forma que você está fazendo extrema-direita, não é mesmo? Guilherme, olha só, você falou agora, eu ia entrar justamente nisso. Há esse cenário de expulsão do Bolsonaro, de forçar o Bolsonaro a se auto-expulsar, ao pedido de extradição, que aí entra numa via jurídica e diplomática. O que você acha que isso? Você ia começar a falar, e é justamente o que eu queria reforçar como questão, é isso. Como você acha que isso vai se desenrolar? Porque, assim, está muito claro que lá ele não vai ficar. O Biden vai botar ele para correr, não sei se instigando ele a correr sozinho, se expulsando ele, mas lá ele não deve ficar. O que você acha que deve ocorrer aí com esse cidadão lá nos Estados Unidos? Olha, eu não tenho os detalhes exatos, mas pelo que eu entendi, o Bolsonaro entrou com visto diplomático presidencial e agora está como turista nos Estados Unidos, ou seja, em algum momento ele vai se tornar um residente legal nos Estados Unidos, né? Inclusive sendo sujeito à dura lei americana com relação à imigração, né? Que ele mesmo achava que deveria ser até agravada, digamos. Então, um cenário é ele continuar nos Estados Unidos de maneira ilegal, como o Olavo de Carvalho, se não me engano, se manteve ilegal por um bom tempo nos Estados Unidos, e esse era, inclusive, o medo de ele voltar para o Brasil para qualquer tratamento hospitalar e voltar para os Estados Unidos depois. Enfim, um quadro é esse, do Bolsonaro ser deportado, pois ilegal, ou convidado a ir para outro lugar, se houver um arranjo político, algum diálogo político com ele e com a família. Eu não sei quantos dos membros da família Bolsonaro estão nos Estados Unidos hoje, mas, enfim, esse me parece um caminho que seria um caminho menos danoso politicamente para nós, porque aí que está o X da questão. Um pedido de extradição vai insuflar toda a narrativa, inclusive da grande mídia, de que o Lula só quer revanche. Olha, eu não consigo ver, para ser muito franco, nenhum elemento contundente de revanchismo em qualquer discurso do Lula. Chamar golpista de fascista radical não é revanchismo. Falar que o Bolsonaro vai ser sujeito à lei brasileira não é revanchismo, isso é o óbvio, né? Revanchismo seria se ele tivesse dedicado toda a energia dele ao longo desses últimos 10 dias de governo para falar mal do Bolsonaro, para chamá-lo de genocida, para ameaçá-lo com prisão, como o próprio Bolsonaro fez várias vezes com relação ao próprio Lula. E eu não estou vendo isso no discurso presidencial. E a imprensa fica insistindo nesse discurso de revanchismo como se ele fosse a linha mestra da atuação política do novo governo Lula, e eu não vejo nada disso. O que eu vejo é uma tentativa, claro, de se resguardar. O que está acontecendo no Brasil hoje? Manifestações convocadas, golpistas convocadas para hoje, atentados contra a infraestrutura crítica do Estado brasileiro, refinarias, linhões elétricos, etc. Fora o que a gente viu no domingo, uma inação, para não dizer cumplicidade, de certas forças de segurança estaduais e mesmo de parcelas importantes das Forças Armadas. Qualquer pedido agora de extradição pode insuflar ainda mais essas pessoas a tentarem coisas que vão colocar o governo numa posição muito mais delicada. Porque aí vai entrar tudo aquilo que a gente reclamava muitas vezes na ação da polícia aqui em São Paulo, por exemplo, na contenção de manifestantes, etc. O governo Lula vai ter que ser muito mais duro com relação a essas pessoas. A turma bolsonarista já está chamando as prisões que aconteceram desde domingo de campo de concentração. Quer dizer, a narrativa se espalha muito rápido.
agravar essa narrativa nesse momento é muito perigoso para um governo que está acabando de começar, né? Então, eu acho que até o ofício do Renan achei meio fora do timing, eu não acho que seria uma boa escolha nesse momento para nós, mas a sensação que eu tenho é que o governo Lula sabe muito bem como está respondendo a essas ameaças, e eu acho que a tendência é que ele mesmo deixe que os eventos empurrem o Bolsonaro de volta para o Brasil, se for este o caso, se o Bolsonaro não fugir, sei lá, para a Itália ou para algum outro lugar onde ele possa ter um outro tipo de guarida. Mas a gente percebe que a própria ida dele para os Estados Unidos ela foi mal pensada, né? Ela foi mal calculada se a gente leva em conta todos esses elementos que provavelmente o presidente não levou em conta, né? A gente falou isso aqui, né, Henrique, nos programas anteriores. Ai, pera. Tô com a cachorrinha aqui. A gente falou sobre isso, que desmanchou, né? Foi uma presidência que ela desmanchou. Você não sabia nem para onde que ia, para onde que não ia ali no finalzinho do governo. Casarões, queria te agradecer por estar aqui com a gente. Eu sei que você está com o tempo apertado. Vou fazer uma última perguntinha já, claro. Se quiser deixar alguma mensagem. Não fosse o 8 de janeiro, acho que a gente estaria falando de outros temas, inclusive de política externa e tudo mais. Isso aí tomou totalmente a pauta. Daqui 10 dias, mais ou menos, vai acontecer a reunião da CELAC, que vai ser a primeira agenda internacional do presidente Lula, se eu não estou enganada, eu acho que vai ser essa mesmo, a primeira em Buenos Aires. A CELAC, ela, no último período aí, com López Obrador, principalmente, né, muito por ação do López Obrador do México, mas também aí aliado com o Lúcio Arce da Bolívia, o próprio Fernandes da Argentina, que tomou agora, né, tá na presidência da CELAC, ela tem tomado áreas. O López Obrador foi até ousado, né, no sentido de dizer substituição de UEA, por aí, um rumo por aí. Como que você vê essa reunião da CELAC? Obviamente, esses eventos do Brasil vão impactar, né, nessa reunião da CELAC. Como você vê esse futuro aí da América Latina, nessa nova conjunção de governos progressistas, algumas décadas aí depois daquele iniciozinho do século em que havia também uma primeira onda, ou primeira fase desse ciclo progressista, são todas as denominações que se usam, mas podemos dizer assim. Ana, as duas marcas institucionais da primeira passagem do presidente Lula pelo governo, se a gente pensar em termos de região, foram justamente a criação da Unasul em 2007 para 2008 e a criação da CELAC em 2010. Havia um comentário, inclusive, nos círculos diplomáticos brasileiros, meio jocosamente, que a CELAC nada mais era do que a OEA sem Canadá e Estados Unidos e com Cuba. Então, vamos dizer, é uma arquitetura que faz sentido para a gente pensar os problemas comuns hemisféricos, que nada tem a ver com Estados Unidos e Canadá, que têm realidades muito diferentes, né? Política, econômica, ideológica. Então, a CELAC ela sempre foi um bloco, uma articulação muito, vamos dizer, muito menos específica, muito mais vaga do que a Unasul, por exemplo, porque ela reúne países de realidades muito diferentes, de México a países caribenhos, e que tem muito pouca relação com o Brasil, se a gente for parar para pensar. Mas, sei lá, que ela tem uma simbologia importante, que é justamente pensar os dilemas comuns da América Latina, né? E, ao mesmo tempo, uma articulação que foi pensada sob a chave progressista e que também se articula em torno de temas progressistas, né? A CELAC, que é herdeira direta do chamado Grupo do Rio, criado lá nos anos 80. E a Unasul também é muito importante nesse sentido. Não à toa o governo Bolsonaro tomou duas decisões, em 2019 e 2020, de sair dessas duas instâncias, né, alegando qualquer tipo de incompatibilidade ideológica. Eu acho que tanto a CELAC quanto a Unasul vão ser elementos muito importantes para duas questões que interessam ao Brasil de maneira muito direta. A primeira delas é reforçar o caráter democrático dessa chamada onda rosa, que mais uma vez varre a América do Sul e a América Latina. Né? É a primeira vez, aliás, que a gente tem um alinhamento cósmico que pega países sul-americanos e o México, né? Porque mesmo quando a gente teve lá atrás aquela onda rosa do começo dos anos 2000, com Hugo Chávez, Lula, primeiro o Tabaré Vázquez, depois o Mujica, o Lugo e etc., o México estava à direita, né? O México, enfim, tem uma relação especial com os Estados Unidos, eles têm uma outra realidade. Mas é a primeira vez que o México, que é um país importantíssimo nessa arquitetura, tem um governo de esquerda.
junto com outros governos de esquerda na América do Sul. Então, a CELAC ela pode, inclusive, se reenergizar dentro disso. E a Unasul, claro, pensando no ambiente sul-americano, também é importante. O segundo desafio, para terminar, é justamente a questão venezuelana. A gente vê que um dos calcanhares de Aquiles da esquerda progressista atual é como lidar com a Venezuela, né? Como lidar com o Maduro, que tem uma série de semelhanças ideológicas, uma série de pautas progressistas, mas, ao mesmo tempo, está colocado dentro de uma crise humanitária, uma crise econômica, uma crise política. Então, eu acho que ambos serão, Unasul e CELAC, pontos de articulação fundamentais para que o Brasil, inclusive, porque isso interessa diretamente a nós, ajude a superação dessas crises na Venezuela como forma de poder reorganizar a América do Sul rumo à prosperidade, né? Porque uma das coisas que acabou travando a possibilidade de diálogo na América do Sul foi a questão venezuelana, que dividiu a região. Então, acho que esse vai ser um desafio importante e talvez esse seja o grande legado de um Lula que já prometeu que não se candidatará por uma reeleição, então ele tem 4 anos aí, é pouco tempo, e, ao mesmo tempo, de um Lula que não está mais pilotando uma potência emergente, como 20 anos atrás, e que podia se dar ao luxo, por exemplo, de lidar com temas como Israel-Palestina, como a questão coreana e etc., os BRICS. Hoje, o foco do Brasil vai ser a América do Sul, e eu acho que é o foco natural do Brasil, num processo de reconstrução, inclusive, da nossa economia, da nossa política, enfim. Então, acho que esses blocos vão ser fundamentais para aquilo que realmente interessa ao Brasil nos próximos 4 anos, e o Lula, como até um dos mentores desses 2 blocos, certamente fará bom uso dessas oportunidades. Muito bom. Muito obrigada, né, Henrique, aí, pela presença do Casarões com a gente aqui hoje na Revista Fórum. Com certeza. Obrigado, viu, Guilherme? Gente, foi um prazer enorme. Não deu para a gente ler as perguntas, que é o tempo apertado, mas muitos elogios aqui, muitos comentários, viu, a sua fala, Casarões. E vamos seguir aí te acompanhando nas redes. Maravilha, obrigado, gente. Boa semana para vocês. Guilherme. Valeu.